Falamos aqui no Balanço Geral, você bem lembra que Curitiba vai regulamentar, essa é a promessa, o serviço de mototáxi até o fim de semana. Mas a grande questão é a seguinte, a segurança dos trabalhadores, a segurança também dos passageiros, não é mesmo, Thaís Travencoli? É o que todo mundo quer saber, né? Essa questão da segurança destes profissionais que estarão conduzindo o mototáxi ou a moto, né? E também dos passageiros. Muito boa tarde para você. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos. A discussão que acontece aqui em Curitiba se intensificou, nos últimos dias. Inclusive, Luciano, a gente já está aqui com uma advogada que vai passar para a gente algumas informações para a gente discutir esse assunto hoje aqui no Balanço Geral. Já aproveito para perguntar para a nossa direção se a gente vai assistir uma reportagem da nossa equipe falando sobre esse assunto ou se a gente já pode diretamente começar conversando aqui com a advogada, a doutora Blani Koga. Vamos fazer o seguinte, então, antes de conversar com a doutora, vou te pedir licença, vamos assistir essa reportagem para entender um pouco essa discussão que toma conta das ruas, principalmente na Câmara Municipal, também muito se fala mototáxi em Curitiba. O serviço vai ser regulamentado ou não? Vamos assistir. Pedir uma viagem de moto por aplicativo já é uma realidade em Curitiba. Nós fizemos um teste para descobrir se o passageiro tem que esperar muito pela chegada de um prestador de serviço, mas em poucos minutos ele estaciona e oferece o capacete ao nosso produtor. O deslocamento acontece sem problemas com a fiscalização. As viagens de moto por aplicativo tinham sido proibidas pela Câmara Municipal de Vereadores em 2016. Mas desde que duas das principais empresas passaram a cadastrar condutores, a Urbis decidiu rever essa questão. Hoje, perto de 3.000 motociclistas estariam interessados e prontos para começar a trabalhar neste sistema. Atualmente, quem for apanhado em flagrante transportando passageiros com moto pode ser multado em R$ 1.700, com valor dobrado em caso de reincidência. Na Câmara Municipal de Vereadores, chegou a ser criada uma frente parlamentar em defesa dos motoristas e pilotos de aplicativo de carona e entrega para tratar sobre o assunto. A ideia é tornar a atividade segura, já que estudos mostram que a cada 10 acidentes registrados na capital, 7 envolvem motociclistas. Então a gente tem que pensar, quando se trata uma política pública, de duas formas. Uma delas é humanizada, vai atender a questão da mobilidade, ok? Mas a gente coloca em risco essas pessoas, porque vão estar mais vulneráveis no trânsito, mas tem que pensar na questão burocrática. Será que esse aumento, suposto aumento de acidentes de trânsito não vai impactar na nossa saúde pública, nas vagas de hospitais e de UTI, assim por diante? Estamos de volta para comentar esse assunto aqui no Balanço Geral e eu queria chamar a sua participação. Bom, nós ouvimos essa reportagem, funciona o serviço, você viu ali a Simone chama pelo WhatsApp, pelo aplicativo, olha ali, e aparece já a moto e ela flagrou a pessoa correndo de moto. O que você quer saber com relação a isso? Eu quero saber a sua opinião com relação a esse assunto. O nosso WhatsApp está aí na tela. Você é favorável ou você é contrário à regulamentação do serviço de mototáxi por aqui? Você é favorável ou é contrário? Deixa a sua opinião, nós queremos saber a sua opinião aqui no Balanço Geral. Thaizinha, agora sim, vamos voltar a conversar com a Thaís que está como advogada, que vai falar mais da questão legal do mototáxi, deste serviço aqui na capital paranaense. É contigo, Thaís. Vamos lá, Luciano? Estamos falando desse assunto, por isso que é importante ter uma orientação, uma explicação de quem trabalha nessa área, que é o caso da doutora Blani, que trabalha na área, num escritório que é especializado em processos de trânsito, então já estão acostumados. Primeiro, a discussão existe, eu queria saber a opinião da doutora e do escritório também, que a doutora faz parte, Essa discussão, no entendimento de vocês, precisaria de mais tempo. Essa é a opinião, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a equipe da RIC TV. Olha, a opinião do escritório é que, além do estudo realizado pela Urbis,
para a questão de tráfego, quantidade de veículos no trânsito, que isso seja objeto de uma audiência pública. Porque isso impacta diretamente na vida de todos os usuários do sistema viário, usuários do transporte público, demais veículos e também pedestres, né? Então, essa é a nossa opinião principal. Porque, basicamente, a gente não pode pensar só no ponto principal dessa proposta, que é criar mais empregos. Nós temos que pensar na regulamentação desse serviço, na fiscalização desse serviço, considerando também que nós temos um aumento significativo da quantidade de veículos transitando na cidade de Curitiba e também a questão do aumento do número de acidentes. Em caso de acidentes, quem será o responsável? Então, também são pontos que nós devemos pensar. Doutora, eu vou te pedir para continuar com a gente aqui. A doutora que gentilmente atende, então, a equipe do Balanço Geral. Lúcia, ela que trabalha num escritório especialista em processos relacionados a trânsito. Vou pedir para a doutora continuar para que as pessoas possam participar também, né, Luciana? Eu sei que quem está assistindo o Balanço Geral, os telespectadores podem mandar pergunta no Zap, no YouTube também, para que a gente possa repassar para a doutora e, claro, dentro do possível, a doutora responder, porque tem muitas questões. Vocês viram na reportagem da Simone Giacometti que o serviço aparece disponível. Inclusive, um produtor aqui da RIC já chegou a pegar o serviço, né? Recebeu o capacete, ou seja, o serviço ele já está funcionando. Embora a URB já se pronunciou, o próprio presidente, né, disse que podem ser multados, mesmo assim estão com o serviço. Então, se você tem dúvidas, manda pra gente que a gente vai fazer aqui pra doutora. Exatamente, Taizinha. Vamos reforçar aqui o WhatsApp do Balanço Geral. Nosso telefone está aí na sua tela. Mande a sua pergunta, a sua dúvida com relação a esse serviço, que já está funcionando. Não está regulamentado, mas já está funcionando. 99926-1598. 99926-1598 é o WhatsApp do Balanço Geral para você mandar a sua pergunta, que será respondida pela advogada que conversa agora com a Taizinha. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora por enquanto, que é a seguinte: num caso de acidente, e nós vemos muitos acidentes, né? Você vê aqui no Balanço Geral muitos acidentes envolvendo motociclistas. Será que será diferente com os mototaxistas? Num caso de acidente, doutora, de quem será a responsabilidade do acidente? Do mototaxista, da pessoa que contratou o serviço, da empresa que está gerenciando tudo isso? Nós temos algumas que já estão operando aqui na capital. De quem será a responsabilidade? Pergunta do Luciano do estúdio, doutora. Primeiro, em caso de acidente, de quem seria a responsabilidade? Da pessoa que contratou o serviço, da pessoa que presta o serviço, de quem está dirigindo a moto? Bom, primeiramente nós temos que entender que existem duas possibilidades de acidente. Aquela ocasionada pelo motociclista ou também por terceiros, né? Porque ele vai estar numa via pública, isso pode acontecer. De toda forma, a gente tem que entender a responsabilidade do causador do acidente e também da empresa que está oferecendo esse serviço, né? Porque a gente fala em serviço de mototáxi, mas a gente tem que lembrar também que hoje em dia existem muitos aplicativos que, inclusive, como você mesmo mencionou, já estão fornecendo esse serviço mesmo sem a regulamentação do município. Seria, então, a responsabilidade de quem está oferecendo o serviço? Do motorista causador do acidente e também, em caso de plataforma, a plataforma também tem que ser responsabilizada de alguma forma, porque ela está oferecendo o serviço. Se isso acontecesse hoje, mesmo sem estar regulamentado, teria que ter a responsabilização? Principalmente do motociclista, né, que está oferecendo um serviço ainda não regulamentado, e também da plataforma. Eu entendo que dessa forma. Respondida a sua questão, então, Luciana, e dentro da sua pergunta, já tive que fazer mais, porque tem vários pontos, né, quando a gente traz esse assunto aqui no Balanço Geral. A doutora Márcia, viu, Taizinha, tem mais uma pergunta a fazer à advogada. Doutora. E ainda, doutora, quando a gente fala de regulamentação do serviço, existirão regras, existirão, inclusive, coisas que terão que ser adquiridas por esses motociclistas que virarão mototaxistas, ou seja, tanto o capacete extra quanto uma proteção entre o capacete e a própria passageiro, né? Outras situações. Quem vai se arcar com isso? Isso vai impactar também daí num aumento nesse valor? Pergunta da doutora Márcia: quem vai arcar com os custos, por exemplo, de equipamentos, questão de segurança? Isso pode deixar o serviço mais caro? Com certeza,
pode deixar o serviço mais caro, mas isso a gente tem que pensar, principalmente em questão de segurança, que é o essencial, né? Primeiro que as motocicletas, elas têm que responder pela norma do Código Brasileiro de Trânsito, né? Uma especificação em relação ao motor, a equipamentos de segurança, equipamentos para o condutor e para o passageiro, e também a gente tem que lembrar da documentação, né? Que geralmente quem transporta passageiros tem o EAR, Carteira Nacional de Habilitação em dia, então todas essas questões devem ser consideradas. Pela tua experiência nesse tipo de caso, pode ser aprovado em breve? Olha, na verdade isso já está em discussão desde 2019, né? Então eu acredito que sim, e a gente sabe que a lei ela deve adequar à nova realidade. Então, se já tem um serviço sendo oferecido de forma ilegal e irregular, cabe ao município adequar a essa nova realidade que nós estamos vivendo, desde que seja feito um estudo com os passageiros, os demais motoristas, para verificar se vai ser viável, até que ponto vai ser viável, quantas pessoas do transporte coletivo deixarão de usar o ônibus para se utilizar de um transporte por aplicativo de mototáxi. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração. Doutora, vou pedir para continuar com a gente, porque tem pergunta de telespectador, né, Luciano? Exatamente, tem pergunta de telespectador, está aí na sua tela. Eu gostaria de saber, o telespectador quer saber se tem algum seguro, né, em caso de acidente, que cubra o passageiro em caso de algum acidente. Essa é a dúvida do nosso telespectador, que gostaria, claro, que a advogada respondesse. Bom, não se tem o conhecimento sobre um seguro que já exista, mas esse é um dos pontos que eu mencionei anteriormente sobre a responsabilidade civil, porque nós sabemos que, infelizmente, hoje o número de acidentes com motociclistas é muito grande. E nesses casos, geralmente, o risco com esse acidente é maior do que se você estiver utilizando um automóvel, por exemplo, né? Então, seria indispensável um seguros contra terceiros, né? Aí, no caso, a gente tem que aguardar essa regulamentação. Se vai ser obrigatoriedade do motorista ou da plataforma em si. Mas eu entendo que um seguro é indispensável, porque nós estamos tratando de vidas, né? Não só de bens materiais. Acidentes acontecem, é inevitável para quem acaba dirigindo, né, ou pilotando, mas nós temos que considerar que um bem material nós recuperamos. A vida de alguém ou uma lesão permanente, infelizmente, não. Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu? Estamos falando de vidas, por isso que é tão importante falar desse assunto. Estamos pelo segundo dia discutindo, né? Trazendo esse assunto para discussão aqui no Balanço Geral. Luciano. Muito obrigado, Thaís, pela sua participação, advogada também, que tirou as nossas dúvidas aqui do estúdio. A sua dúvida aí de casa, você pode continuar mandando a sua pergunta e a sua opinião também sobre este serviço que já funciona aqui na capital paranaense, mas por enquanto sem regulamentação. Então, daqui a pouco a gente traz mais a sua opinião aqui no Balanço Geral. Bom, olha, sem mais.